Glória a Jesus. Vamos abrir em Romanos, capítulo 12. Interessante que o Senhor Jesus Cristo, ele cumpriu a lei dada lá no Monte Sinai. E não só aquela lei, ou aquelas leis, né? Porque era estatutos, ordenanças, né? Segundo a teologia, eram mais de 600, né? 613. Quando a gente vai olhar a lista desses mandamentos, a gente vê que eles começam lá no Jardim do Éden, né? Então os judeus, eles têm uma lista grande de mandamentos, de estatutos e ordenanças. Mas o Senhor Jesus, ele faz uma nova aliança no seu sangue. Então o Senhor Jesus, ele é tentado. Quando ele é tentado no deserto, o Senhor Jesus, ele usa a lei. Os irmãos podem ver lá que quando ele é tentado pelo diabo no deserto, quando ele responde, ele usa textos da lei. Então, os irmãos percebem que ali é como uma figura, né? Uma coisa real que aconteceu. O Senhor Jesus realmente passou 40 dias ali no deserto, teve fome, né? O diabo foi lá tentar ele e aconteceu a mesma coisa. Quando o povo saiu do Egito e tinha uma caminhada de 40 dias pelo deserto. E ali foi dada a lei, naquele deserto. Eles disseram, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Mas o povo não sabia que era impossível ao homem cumprir a lei. Então o Senhor Jesus, ele se submete, ele vai até o deserto. Ele fica lá sendo tentado, passa necessidade, passa fome. E quando vem a tentação sobre ele, ele usa a lei que os homens não conseguiram cumprir, ele responde usando aquela lei. Nem só de pão viverá o homem, né? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o Senhor Jesus, ele usa da lei, sim, naquele momento. E naquele momento, a tentação não foi capaz de derrubar o Senhor Jesus. Não havia condição nenhuma do diabo pôr a mão em Jesus Cristo. Então, ele se afastou do Senhor Jesus. A palavra diz, né? Então, no decorrer do Evangelho, a gente vai entendendo a mensagem do Evangelho. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele é morto, ele é crucificado. E não é à toa que ele é crucificado, porque a palavra nos diz, né, nos revela, que nós estávamos mortos em ofensas e pecados. Mas como que eu estava morto, irmão Denis? Como que os meus irmãos estavam mortos se eu estou vendo eles vivos aqui, né? Porque a mensagem do Evangelho fala de uma morte espiritual. A mensagem do Evangelho fala de algo, porque para Deus não existe tempo. Deus é atemporal, não é? Então ele já sabe de todas as coisas. Então o homem, ele já está morto, já está condenado. A palavra nos diz que quando o Senhor Jesus vem, nós estávamos assentados na região e sombra da morte, na escuridão. Que escuridão que é essa se eu abro o olho e eu enxergo tanta coisa? Porque a palavra, ela é uma figura, é uma parábola. Então a palavra ela vai nos ensinando que nós estávamos na escuridão, nas trevas, mortos, condenados. Então o Senhor Jesus, ele opera algo tão grandioso, tão maravilhoso, que ele acaba com uma acusação. O Senhor Jesus, ele, pela obra consumada na cruz, pelo seu sangue derramado naquela cruz, a lei dizia que a cruz, uma pessoa que é morta e pendurada no madeiro, essa pessoa é maldita. Está escrito lá na lei, lá no Velho Testamento. Então até isso, o Senhor Jesus foi maldito no nosso lugar. Então não só a morte, não só a condenação eterna, mas também toda a maldição ele levou sobre ele. Ele foi maldito no meu lugar, ele morreu no meu lugar, não é isso? E o Senhor Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança no seu sangue, deu outro mandamento. E o mandamento, ele se resume, né? O Senhor Jesus, ele fala duas vezes de resumir, vamos dizer assim, né? Mas uma das vezes ele vai falar que um novo mandamento ele nos dá, né? Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Que vós uns aos outros vos ameis. E aí, as pessoas se confundem porque tem um momento que perguntam para o Senhor Jesus, né? Qual que é o maior mandamento? E ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, né? É o próximo como a ti mesmo. Então, quando eles fazem a pergunta qual é o mandamento da lei, ele responde segundo a lei dos judeus. Mas ele estabelece uma outra lei. E a lei que o Senhor Jesus estabelece é o amor. E aí, quando a gente começa a entender o Evangelho, a gente se depara, por exemplo, com a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. Onde ele vai falar, olha, ainda que eu tivesse, que eu desse todo o meu dinheiro para os pobres, vendesse tudo que eu tinha, se eu falasse todas as línguas, até a língua dos anjos, não é isso? Se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, né?
e eu não tivesse amor, nada seria, nada teria, não é? Porque o amor é necessário. Então é possível, a gente entende que as pessoas muitas vezes operam muitas obras que para os homens parece ser uma obra de amor, não é? Mas na verdade, a descrição do amor ali feita pelo apóstolo Paulo, né, o que ele entende sobre o amor, a revelação que ele teve do Espírito Santo, nos mostra que o amor não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se porta com indecência, não é? Não pratica o mal, tudo espera, tudo suporta, tudo crê, não é? Então, nós vamos percebendo que amar como Jesus amou é um amor muito excelente, e é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é esse. E o Senhor Jesus, ele nos ensina que nós temos que amar uns aos outros como ele amou. Eu preciso entender como ele amou, porque não tem como eu fazer como ele fez, se eu não conhecê-lo. Eu só vou conhecer Jesus no Novo Testamento. Porque Jesus, ele é revelado no Novo Testamento. O Senhor Jesus, ele nasce e cresce e ministra a palavra do Pai, e os seus discípulos escrevem a sua história. É a partir dali que eu conheço Jesus, não é? E aqui em Romanos, irmãos, nós vamos ler a partir do verso 9. Aqui é o apóstolo Paulo falando com a igreja dos romanos, né? A igreja de Roma. Romanos 12, verso 9. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, percebam que o conselho que o apóstolo Paulo está dando para a igreja de Roma é algo que, a princípio, todo mundo acha que tem. Porque alguém aqui admite, não, eu amo meu irmão de forma fingida. Eu sou um hipócrita, eu sou um fingido. É isso? Alguém diz isso? Você admite para você mesmo que você, por acaso, ama alguém da igreja, um irmão seu, que o Senhor Jesus comprou com seu sangue de forma fingida? Mas o apóstolo Paulo está dando esse conselho para a igreja. Ele não está pregando para um monte de pessoas descrentes e trazendo elas para Cristo. Ele está pregando para a igreja. O apóstolo Paulo está mostrando para a igreja que a igreja tem que amar um ao outro sem um amor fingido. E aí ele faz assim, ó, ele diz assim, ó: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Aborrecer o mal e se apegar ao bem. Tentando traduzir isso, deixa de lado todo o mal e se esforça, se apegue no bem. Então, é muito difícil nós, por causa da nossa natureza humana, lidarmos com as diferenças. Então, muitas vezes eu olho para o meu irmão, eu olho só para o mal, aquilo que me incomoda. Eu só vejo nele os defeitos dele, a presença dele, aquilo que causa na minha presença. Não é para isso que eu tenho que olhar, eu tenho que me apegar ao que é bom, me apegar às coisas boas. O Senhor Jesus, quando ele chama os seus discípulos para andar após ele teve que ter muita paciência, e ele teve, né? O Senhor Jesus, ele ensinou, ele corrigiu, e muitas vezes eles erraram, e erraram feio. E o Senhor Jesus ia e corrigia, e amava, e corrigia, e era paciente. Mas o Senhor Jesus não mentia para ninguém. O Senhor Jesus falou para o apóstolo Pedro, né? Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Então, não precisou ele ser hipócrita, não precisou ele ser fingido. Não, ele falou, tá errado isso aí. A forma como você está agindo está errado. Não é? Você está fazendo algo que está me escandalizando. Você está querendo fazer eu desistir dos meus caminhos, me afastar do caminho da verdade. O seu papel, o papel de Satanás, é o que o Senhor Jesus falou para Pedro. Então os irmãos percebem que existe a necessidade da gente se esforçar para amar um ao outro. Não é fácil. Às vezes a gente não consegue ter uma relação, uma convivência de paz e harmonia dentro da nossa casa, com pessoas do mesmo sangue. Muitas pessoas dentro de casa, na casa dos pais, com os irmãos, têm inimizade, têm ódio. Uma vez eu ouvi de um artista, ele falou assim, que a gente só conhece o verdadeiro ódio quando a gente tem um irmão. Ele falou isso, né? E aí, naquele momento, eu comecei a pensar, como é que pode um homem dizer uma coisa dessa? Né? Mas existe realmente, isso infelizmente existe dentro de casa. E aí, na sequência do texto, ele vai falar sobre o amor fraternal, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que é o amor fraternal? É um amor de família. Mas se eu tenho
parâmetro de família em que eu odeio meu irmão dentro da minha casa, eu vou acabar odiando os meus irmãos da igreja. Eu vou acabar tendo raiva e não suportando as diferenças dentro da igreja. Então os irmãos percebem que o amor fraternal e o amor de família que o apóstolo Paulo fala é de uma família de cristão, segundo o parâmetro de Jesus. O Senhor Jesus ajuntou os discípulos, cuidou deles, supriu a necessidade deles, defendeu eles, sendo eles pecadores, sendo eles cheios de defeitos, teimosos, não é? O Senhor Jesus fala, meu Deus do céu, até quando eu vou suportar vocês? Uma incredulidade dessas. Então eram incrédulos, eram teimosos, o Senhor Jesus estava lá. Teve paciência e morreu por todos eles. No dia da morte que o Senhor Jesus foi pendurado na cruz, os discípulos desapareceram. Teve um que escarneceu, teve um que entregou ele. E o Senhor Jesus Cristo perdoou a todos, inclusive aqueles soldados que não sabiam o que faziam, quando o matavam, quando o esfolavam. Então, os irmãos percebem que o parâmetro de amor que você tem no seu coração, e aí quando eu falo de coração, eu falo de sentimento, não tem nada a ver com Jesus. O Senhor Jesus, o amor dele é racional. E nós temos que amar de forma racional. Então, quando ele fala assim, apegai-vos ao bem. Então, irmãos, eu preciso suportar o irmão fraco. Eu preciso olhar para um irmão que me ofendeu, que me magoou, que pisou na bola comigo. E eu tenho que ter misericórdia dele. Eu tenho que entender que ele é pecador, que ele pode ter me ofendido, tem o interesse, a vontade de fazer isso, muitas vezes. Ele pode, de alguma maneira, ser desagradável. Às vezes a gente é, não é? E a gente tem que ficar sempre se policiando. E quando você perceber que alguma coisa desagrada o seu irmão, não é? O apóstolo Paulo nos ensinou também algumas vezes. Ele fala até da comida. Se comer carne escandaliza o meu irmão, então eu vou comer legumes, só para ele não ficar escandalizado. Não é isso que ele fala? Na carta aqui mesmo ele fala, né? Então, irmãos, nós vemos que a palavra está nos ensinando que nós temos que amadurecer como cristãos. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos sair daquela forma como Jesus nos encontrou. Porque os discípulos também, eles eram bastante falhos, mas com o passar do tempo eles viraram mestres, né? E a palavra hoje nos ensina, né, irmãos, que nós temos que procurar sempre a paz entre nós, né, entre os irmãos. Verso 11, ó. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. Então o que ele está dizendo aqui? Se comunica com o seu irmão nas necessidades dele. Então tem um irmão que passa necessidade, tem um irmão que tem dificuldade. Se comunica com ele. Não é? E você também, a igreja tem que saber muitas vezes das suas dificuldades. Se para você abrir muitas vezes uma situação, uma dificuldade que você está vivendo, às vezes não é nem questão material, mas às vezes você precisa de um conselho de uma irmã mais velha, você precisa de um conselho do ministério, você está passando por alguma dificuldade, você pode sim abrir sua boca, chamar um irmão, se o irmão perceber que isso pode ser bom. E às vezes, né, irmão, às vezes a gente tem uma dificuldade, já aconteceu comigo, eu tenho um problema tão sério, e eu pensar, eu vou falar com o irmão, eu vou desabafar, porque eu acho que se eu contar, se eu abrir a minha vida, abrir meu coração, o irmão vai ter sabedoria e vai me ajudar. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, eu vou levar tribulação e o irmão não vai conseguir me ajudar. Esse problema é meu. É um problema muito sério, é um problema que eu não vou conseguir. Eu entendi dessa forma, não levei. Mas já teve situações que eu acho que eu vou pedir um conselho para o pastor, para um cooperador, para um irmão mais velho. Né? Às vezes ajuda. Porque o irmão, não estando dentro do problema, ele pode trazer, né, conselho do evangelho. Às vezes ele já viveu isso, ele não está vivendo naquela hora. E ele pode te ajudar. Né? Então tem coisas, o irmão tem que ter sabedoria também. Né? Não é tudo que você leva. Não é? A gente procura resolver nossas coisas. Mas quando a situação fica muito difícil, você pode pedir ajuda. Então, se comuniquem, abre a sua boca. Não é? E ele fala, segui a hospitalidade. Então, outro dia o pastor Silvio falou sobre ser hospitaleiro, né? Que é muito difícil. Não é? E é difícil mesmo. Porque se às vezes você não suporta o seu irmão, que é do seu sangue, e que você vive com ele todo dia na sua casa, você já tem dificuldade, aí vem uma pessoa de outra natureza, de outra casa, que teve outra educação, que tem outro sistema, vamos dizer assim. Né? Aí ele vai usar o seu banheiro, ele vai deitar na sua cama, ele vai conviver um período dentro da sua casa, e você vai ter que tratar ele e suportar muitas vezes as diferenças ali.
Então, como o próprio pastor Silvio disse, né, esse é um dom e é muito difícil ser hospitaleiro, não é? Vai tirar muitas vezes a sua privacidade, a sua liberdade, não é? Por um período dentro da sua casa. E às vezes vai ser, na verdade, uma bênção para você, vai te fazer crescer muito, né? Aquele período ali. Glória a Jesus. E como o pastor mesmo disse, né? Vai expor muitas vezes as suas fraquezas. Porque dentro da sua casa, normalmente, é que acontecem as coisas, né? E muitas vezes você manifesta quem você realmente é, não só na igreja. Muitas vezes na igreja a gente fica um pouco mais concentrado, mais reservado, né? Dentro de casa, normalmente, aparecem as nossas fraquezas. E isso é importante, não é ruim, não. Né? Porque é no constrangimento, muitas vezes, que nós nos arrependemos. Glória a Jesus. Verso 14. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que vos alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. E não sejais sábios e nem... Perdão. Não sejais sábios em vós mesmos. Então, irmãos, chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Tem que ter sabedoria até para isso, né, irmãos? Até para isso. Sede unânimes entre vós. O que é ser unânime? É uma preferência. É ter uma consideração entre nós superior. O Senhor Jesus mesmo disse na palavra que quem não aborrecer pai e mãe por causa de mim não é digno de mim. E ele fala do pai, da mãe, dos filhos, não é? Do esposo, da esposa. Então, muitas vezes a gente é colocado a tomar uma decisão entre priorizar os irmãos e priorizar os amigos, os familiares. E a palavra nos ensina, sejam unânimes entre vós. Então, a comunhão com a igreja, a ajuda entre os irmãos, é sempre mais importante você dedicar o seu esforço para ajudar os seus irmãos que batalham pela mesma fé, que sofrem as mesmas perseguições, do que muitas vezes as pessoas que estão no mundo. Não é que você não deve ajudar as pessoas do mundo. Nós temos que fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, é o que a palavra diz. Então, muitas vezes você já tem ali as suas condições ali bem contadinha, né, para cumprir com as suas obrigações. E aí sempre tem um parente, um amigo, alguém que está sempre te pedindo ajuda. E você não percebe, muitas vezes estão sendo usados pelo maligno. Estão drenando tudo aquilo que você tem de recurso e você não consegue contribuir em nada com a igreja. Não é? E a gente, por exemplo, aqui, a irmã Márcia não sabe, né? A gente não tem dízimo aqui. A gente não recebe dinheiro aqui. E nem salário. Né? Eu trabalhei hoje o dia inteiro. E o pastor Silvio também trabalha. Então, nós não temos salário, nós não vivemos de salário da igreja. E a igreja não tem nenhum tipo de recurso financeiro. Então, todas as benfeitorias, né, que uma caixinha nossa aqui recebe, é para pagar água, luz, internet, o aluguel do salão. E, às vezes, fazer uma compra para um irmão que está desempregado, pintar uma parede, trocar uma lâmpada, comprar um produto de limpeza, um galão de água mineral lá no Santa Rita, né? E assim, irmãos, parece pouco, não é? Mas se a gente não ficar atento, irmãos, fica pesado para uns, porque os outros não conseguem ajudar. Então, muitas vezes você precisa pensar nisso, né? Então, olha, eu estou honrando muito alguém que não está merecendo honra. Alguém que anda, por exemplo, agora eu vou trazer um exemplo prático aqui. Uma parente nossa que ligou para minha esposa esses dias, pedindo dinheiro emprestado para comprar cigarro. Não é? Então, a pessoa, ela tem um vício e ela não consegue sustentar o vício dela. Ela está pedindo dinheiro para minha esposa, para sustentar o vício. E aí, muitas vezes, se você não presta atenção nisso, você acaba tirando algo. Porque nós, irmãos, agora vamos falar uma coisa também importante, né? Nós dedicamos a nossa vida, muitas vezes, um tempo que você tem livre para oração, para leitura, para comunhão, para um jejum, para estar na igreja. A gente tem 4 cultos por semana, não é? Então, muitas vezes, era o horário que você podia estar fazendo um extra. Eu mesmo faço muito bico. Ontem, não era 19 horas, estava dando 19 horas, eu fui para São Paulo para fazer um serviço. Visitei 2 clientes e trouxe serviço para casa. Porque ontem não tinha culto. Hoje, já desmarquei. Teve gente querendo marcar reunião, serviço para hoje à noite. Eu desmarquei. Né? Então, muitas vezes, você está separando, né, e sendo organizado para manter a comunhão. Então, você já não tem os mesmos recursos. Assim também é com seu irmão. Não é verdade? Então, aqueles irmãos que estão em necessidade, estão em dificuldade,
muitas vezes eles podem ser supridos pela igreja, não é? Mas se você nunca tem condição, porque você está sempre cuidando das pessoas que não estão nem um pouco preocupadas em viver uma vida santa, né? As pessoas têm liberdade para fazer o que quiserem no mundo. E nós vivemos muitas vezes lutando para não nos desviarmos, né? Então, é justo que nós venhamos olhar primeiro para os irmãos, não é? Glória a Jesus. Então, é o que a palavra está ensinando. Glória a Jesus. Verso 17, irmãos. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aqui ele está falando de todos, já não é só os irmãos, né? Então, quando for possível, porque às vezes não é possível. Tem pessoas no mundo que, se você estiver no mesmo estabelecimento, no mesmo lugar, no mesmo ambiente, dá confusão, a pessoa que não dá certo. Aí você evita, né? Vai fazer o quê? Vai evitar aquele lugar. Então, quando estiver em vós, quando for possível, né? Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Então, irmãos, vingança não é coisa de cristão. Fez aquilo comigo, está guardado aqui no meu coração, é uma vez só. Né? O Senhor Jesus fala de dar a outra face, ele está falando, dá outra oportunidade. Não é? Não fecha seu coração, não. Então, dar lugar à ira é isso, né? Não é deixa a ira agir à vontade, é pelo contrário, né? Não deixa. Não é? Ou seja, ignora o sentimento que está dentro de você e haja racionalmente, não vá pelos seus sentimentos. É isso que o texto diz, né? Verso 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com... Então, o que isso quer dizer? Então, a pessoa te causou muitos prejuízos, é uma pessoa que muitas vezes ela te prejudica, faz um papel de inimigo, não é? Você pode fazer o bem, então você faz o bem. E a pessoa vai pensar assim, eu faço tanto mal para essa pessoa e ela ainda assim me trata com amor, ainda assim me ajudou, ainda assim, não é? Então isso é importante, irmãos. O que é juntar brasa sobre a sua cabeça, né? Vai fazer a pessoa raciocinar. De repente a pessoa se converte aí, pelo seu testemunho de paciência, de amor, não é? Glória a Jesus. Vamos ler Efésios, irmãos. Vamos lá, vai para frente aí. Efésios 4. Glória a Jesus. Então, o capítulo 4, ele começa, até o título aqui da minha Bíblia diz, a unidade da fé. Então, o início do capítulo 4 fala que nós somos uma unidade, somos um só, né? Mesmo Espírito, uma só fé, um só Senhor, não é isso? E fala que esse Senhor é aquele que venceu todas as coisas, que tudo fez por nossas vidas, não é? Glória a Jesus. No capítulo 4 mesmo, verso 11, ele diz assim, e ele mesmo, Senhor Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por qual motivo que o Senhor Jesus fez isso? Verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo. O que é a edificação do corpo de Cristo? É a construção da igreja. É para construir prédios, para construir um templo de Salomão, é isso? Não. Ele deu uns para pastores, doutores, evangelistas, para que o corpo, ou seja, as pessoas, para que as pessoas sejam agregadas, para que as pessoas venham crer. Foi para isso que ele criou ministérios, né? Para que as pessoas andem em comunhão, para que as pessoas venham aprender umas com as outras, para que o corpo de Cristo cresça. Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, ele já está falando aqui de crescer não só em quantidade, mas em qualidade. Porque aqui ele está falando o quê? Que nós cheguemos a todos a unidade da fé, porque a fé de um muitas vezes não é a fé do outro. Um é mais maduro na fé. Um tudo crê, tudo suporta,
né? O outro não. Se vacilar, alguma coisa acontecer, ele já esmorece. Ele já não quer congregar mais. Ele já começa a olhar para trás, já quer voltar para o mundo. Então, a nossa união, a nossa comunhão, os nossos cultos, a ministração da palavra, o louvor, a oração, as vigílias, tudo aquilo que nós fazemos uns pelos outros como igreja, isso ajuda para que todos venham crescendo, até que nós venhamos a ter, como diz aqui, né, o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, a medida da estatura completa de Cristo. É sermos sábios, maduros, então aprender a suportar, aprender a perdoar, a ser paciente, a discernir. Ó, esse daí, meu parente, ele é um sanguessuga. Se eu vacilar, ele vai drenar todos os meus recursos. Então eu vou começar a falar não para ele, não é? E os irmãos também. Você vai aprender a aconselhar seu irmão. Então muitas vezes um irmão tem dificuldade em alguma coisa, você consegue dar um conselho para ele. Você consegue ser para ele um mestre, muitas vezes, né? E não precisa ser pastor, não precisa ser cooperador, não precisa pregar a palavra, não precisa ser um irmão de oração, nem um irmão do louvor para dar conselho. Não é? Basta ter vivência, ter autoridade. Né? Então, quem viveu tem autoridade. A palavra diz isso, né? E quando você passa pela tribulação, a tribulação gera muitas coisas, né? Até chegar na paciência. A paciência é um dom perfeito, né? A perfeição. Glória a Jesus. E aí ele vai dizer, né? Estatura completa de Cristo. Verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. O que é isso, irmãos? Tem gente que, irmão, entrou na internet e já entra uma doutrina nova. Ó, tá falando aqui que é assim, assim, assado. Ó, a partir de hoje eu vou fazer do jeito que esse cara aqui ensinou. É um vento de doutrina. Hoje, nos aplicativos de rede social, todo mundo é mestre. Todo mundo é mestre. Todo mundo é médico. Então você não vai ouvir qualquer coisa e vai mudar a sua vida por um negócio que você viu na internet, porque o homem falou bonito. Não, porque eu era assim, eu era pobre, e a partir desse dia eu comecei a fazer isso e fiquei rico. Não, o conselho não é esse. O Senhor Jesus não ensinou isso. Né? São ventos de doutrina. Pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então tá vendo? Então a palavra está falando assim para você, olha, existem muitos mestres por aí. Existem muitas doutrinas, existem muitos doutores, existe muita gente aí, os coach, os influenciadores, mas não, você não é assim, você ouve a verdade. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então a verdade é Jesus, eu vou seguir segundo o conselho que eu ouço de Jesus, o conselho do Espírito Santo. Né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Crescer em Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Glória a Jesus. Então, irmão, dá para ir longe aqui nesse texto, né? Vamos mudar de texto, vamos para Hebreus. Hebreus 10. Glória a Jesus. Vamos ler a partir do verso 19, irmãos. Hebreus 10, verso 19. Diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então aqui, é que o texto aqui ele é bastante complexo, né? Ele começa já no meio do texto, então se os irmãos não lembrarem do contexto, parece não fazer muito sentido. Mas aqui, o escritor ele está fazendo uma comparação da velha aliança, quando os homens, para chegar até Deus, morriam de medo. As pessoas morriam de medo, as pessoas eram fulminadas. Então, o Senhor dos judeus, o Deus dos judeus,
matava eles, abria a terra, as pessoas eram engolidas, mortas-vivas, descia fogo do céu. Então a pessoa entrava no santuário lá do templo, o sacerdote era fulminado, não é? Os filhos de Arão, porque acenderam incenso com fogo estranho, foram fulminados. Uzá, que estava carregando, ele era cocheiro, estava conduzindo o carro de bois, levando a arca da aliança. Quando o boi tropeçou, ele viu que a arca ia cair, ele foi proteger para a arca não cair no chão, com zelo, mas estava escrito na lei que não podia tocar na arca. Quem tocasse na arca e não fosse sumo sacerdote, alguma coisa assim, era fulminado. Foi fulminado, morreu na hora. Então, no Novo Testamento, nós conhecemos o Deus verdadeiro, revelado por Jesus, né? Ele fala, eu não vim matar os homens, eu vim dar vida, não é? Creia que eu estou no Pai e o Pai está em mim, creia ao menos por causa das mesmas obras. Então, aqui, ele está dizendo, ele está de forma bastante cuidadosa, falando para os judeus, olha, agora, não tenham mais medo, tenham confiança, cheguem até Deus com um coração puro, podem chegar até Deus, até o santuário, entrar no santuário. Vocês têm essa liberdade agora. Entrem dentro do santuário. Vocês têm um sumo sacerdote agora que é Jesus. Converse com ele, sem medo, não é? Com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Então, antigamente, a pessoa, ela pensava assim, será que eu estou em pecado? Eu acho que antes de ir lá para fazer uma oração, eu vou matar um cabrito. Eu vou espirrar o sangue do cabrito, eu vou fazer aqui um ritual de sangue, porque o Velho Testamento ensinava a fazer isso, não é? Agora não é assim. Você olha para a sua consciência e você sabe, se a minha consciência não me acusa, porque eu ando segundo a vontade de Deus, eu sou sincero com Deus. Se a minha consciência não me acusa, eu tenho paz com Deus, eu vou até Deus, né? Então ele fala, purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos, verso 23, firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então hoje, você tem um Deus bom, manso, um Deus que não vai te destruir, não vai te fulminar, e diz para você, ame, use o Senhor Jesus como exemplo, não é? Estimule o seu irmão às boas obras, trabalhe em paz. Por quê? Porque você agora vive liberto. O Senhor Jesus disse assim, né? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, esse poder que foi dado a Jesus garante que mal nenhum, de forma nenhuma, vai vir sobre você para te fulminar, para amaldiçoar sua casa, sua família. Não é? Então a palavra está dizendo, você é livre agora para viver o amor. Então, ame o seu irmão, não é? Verso 24, e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação, como é o costume de alguns, antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes, e se vai se aproximando aquele dia. Então, a palavra está dizendo, olha, motive um ao outro, não é? Considere os seus irmãos, não deixe de congregar. É importante para você ter comunhão, estar aqui é importante. Esteja junto, não faça como muitos que não congregam. Vá até a reunião, congregue com seus irmãos, tenha comunhão, isso é importante, não é? E motive os seus irmãos. Admoeste-os, não é? Por quê? Porque o tempo se aproxima, está aproximando o dia da volta de Jesus, é o que ele diz. Verso 26. Por quê? Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não nos resta mais o sacrifício pelos pecados. Então, a sua consciência, irmão, é muito importante. É muito importante. Então, vamos ler 1 de João. Aliás, antes de 1 de João, vamos passar aqui em Hebreus 12, rapidinho. Verso 14. Aproveitar aqui, irmão, esse texto é importante. Diz assim, ó, Hebreus 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, ter paz com todos não é fácil e a santificação não é fácil. Não é fácil. O Senhor Jesus falou que não ia ser fácil, não é? Então, existe a necessidade de um esforço, de uma dedicação. Tendo cuidado, verso 15, de que ninguém se prive da graça de Deus. O que é se privar da graça de Deus? É se afastar, é perder o direito da graça. Como que eu perco o direito da graça?
e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aí ele vai falar, e ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por causa de uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Então ele fala do pecado, ele fala de andar amargurado, odioso, coração amargurado. Não é? A sua amargura é tão grande que ela não fica só dentro de você. Você abre a boca, contamina as pessoas, leva a confusão, leva a briga, contenda. Então olha só que coisa, né? Que texto incrível, né? Então tem tudo a ver com o que a palavra está nos ensinando hoje, né, irmãos? Então nós abrimos a boca para levar a paz, para sermos benignos. Então é aquilo que o início lá nós lemos, né, irmãos? Então você vai fazer o quê? Vai seguir o bem. Tem um negócio dentro de você que você tá com uma mágoa terrível do seu irmão, da sua irmã, de alguém. Não é isso que você vai seguir, não é isso que você vai valorizar, que você vai empregar a sua força. Não, pelo contrário. Então você vai buscar de Deus sabedoria. Você vai buscar de Deus, do Espírito Santo, não é? A paz necessária para você seguir o bem. E vamos finalizar. 1 de João, irmãos. Vira algumas páginas aí. Depois de Tiago, depois de 1, de 2 Pedro. 1 de João, capítulo 3, verso 10. Nisto estão manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. Então, antes disso, ele falou do pecado, né? Quem pratica o pecado é do diabo, né? Ele fala assim. Então, praticar o pecado é uma pessoa que peca hoje e amanhã está pecando o mesmo pecado e não se constrange e está tudo bem, e tanto faz como tanto fez. Né? Ele virou um profissional daquele pecado. Ele faz muito bem aquele pecado, ele se gloria daquele pecado, ele faz piada daquilo que ele faz de errado. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. E as pessoas fazem isso na internet, na rede social, são influenciadores. Eles contam uma história, eles brincam com o adultério, eles brincam com a bebedice. Vocês já viram isso daí? A pessoa aparece com uma garrafa, hoje eu vou beber todas, e fazem festa, e todo mundo, não sei o que, é beber. Ser alcoólatra não é legal. A pessoa está sendo um profissional naquilo ali. A palavra diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus. Está dizendo que você beber é pecado, você tomar um gole de vinho é pecado. A gente orienta a não beber. Mas não é isso. A pessoa faz daquilo uma prática, faz daquilo um modelo para a sua vida. Né? E não é assim. Então aí ele vai falar, né, que nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, então você não pratica o pecado. O pecado é um acidente, acontece de vez em quando. E quando acontece, você fica triste. Quando acontece, te deixa abatido. Quando você tem uma raiz de amargura, quando você não consegue perdoar seu irmão, aquilo ali não enche você de força e fala assim, comigo é assim. Não, aquilo ali te faz constranger. Fala, meu Deus, de novo esse sentimento, Senhor. Tira de mim esse sentimento, isso não é bom, eu não quero isso pra mim. Eu não aceito. Me ajuda a suportar, não é? Glória a Jesus. Então, glória a Jesus. Verso 11. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Que princípio, irmãos? Princípio do Evangelho. Princípio do Evangelho. Porque na lei dizia, amai os que vos amam e aborrecei, não é? Os vossos inimigos, né? Glória a Jesus. E aí ele dá o exemplo aqui de Caim, né? Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Então, uma inveja, né? Foi uma inveja que aconteceu ali, né? Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Interessante, né, irmãos? Glória a Jesus. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Que homicida? Como assim? Se eu não suporto alguém, se eu odeio alguém e eu matei essa pessoa, não faz sentido. Com os olhos carnais, com uma mente carnal, não faz sentido. Mas muitas vezes, uma pessoa odiosa mata espiritualmente outra pessoa, de certa forma. Não é? Um cristão que deveria manifestar o amor. A palavra diz que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. A palavra diz que nós somos ministros do quê? Nós somos pacificadores. Nós somos embaixadores. Não é? Então nós pacificamos, a palavra diz que nós reconciliamos, ministros da reconciliação. Mas não. Eu abro a boca para maltratar? Eu abro a boca para odiar?
Que cristão que sou eu? Eu sou um matador de alma. Então, não é isso que o Senhor Jesus nos ensina, né? A palavra está dizendo que é homicida quem odeia seu irmão. Glória a Jesus. Verso 15. Qualquer que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos... Então é amar como Jesus? Como que Jesus amou? Ele veio, ele era Deus, criador de todas as coisas. Tudo foi feito por ele e para ele. Ele vai, se torna como uma de suas criaturas. O homem era pecador. Não tinha um só santo nesse mundo. O Senhor Jesus veio como um de nós, na mesma aparência de um pecador. Veja o tamanho da humildade dele, para que eu e você tivéssemos vida. Então o exemplo é Jesus. Então se ele se entregou para que nós tivéssemos vida, por que nós temos tanta dificuldade de perdoar? Por que nós temos tanta dificuldade de amar o nosso irmão? Não é? Porque muitas vezes nós estamos com o coração fechado. Muitas vezes você não está deixando o Espírito Santo agir. E a palavra está nos ensinando, né? Justamente para que nós possamos vencer todas essas coisas. Verso 17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar as suas entranhas, ou seja, e fechar o seu coração, você sabe que o seu irmão precisa de ajuda, você pode ajudar e você não ajuda, como reside nele o amor de Deus? É impossível, né, irmãos? Meus filhinhos, não amemos de palavra e nem de língua, mas em obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele estaremos seguros em nossos corações. Porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Então, irmão, a sua consciência, a palavra mesmo diz, né? Naquele texto que diz que o Espírito Santo intercede por nós, porque ele examina os corações, ele sabe a intenção. Ele sabe, ele discerne você. A palavra é como uma espada de dois gumes, né? É mais afiada, ela penetra. Não tem nada que fique escondido diante de Deus. Então a sua vontade do seu coração é fazer o bem. Então a sua consciência com Deus é uma coisa maravilhosa. Não é? Por quê? Porque Deus sabe que a sua vontade é amar. A sua vontade é fazer o que é certo. Às vezes você erra e está tudo bem. Por quê? Porque nós temos um advogado diante do Pai, né? Jesus Cristo. Ele advoga as nossas causas. Mas a sua consciência é uma consciência de que você quer fazer o bem. Agora, eu vou fazer um negócio meio à la carte aqui. Olha, me dá um pouquinho de graça, me dá um pouquinho de fé, me dá um pouquinho da espada do Espírito. Esse negócio de misericórdia, não quero um pouquinho disso aí hoje, não. Eu não quero perdão, eu não quero isso. Isso você faz no restaurante, né? Eu quero o ovo com a gema mole, eu quero a carne mal passada, eu quero um pouquinho de batata frita. Eu não vou querer o repolho e a berinjela hoje, não. Eu não vou querer o chuchu, eu não vou querer o brócolis. Como que é o nome daquele negócio amargo? O jiló. Não gosto de jiló. Não é assim, o evangelho é tudo, né, irmãos? Então a gente abraça tudo e pede a ajuda de Deus, a graça, e ele nos ajuda em todas as coisas. Glória a Jesus. Então, amados, se o nosso coração não nos condena, verso 21, temos confiança para com Deus. Então tenha um coração, irmão, tenha um coração, uma consciência pura diante de Deus, né? Faça a vontade de Deus e fique com a consciência limpa. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Tá vendo? Então o Espírito Santo foi nos dado, e sabemos, né, irmãos, que é uma evidência, é a prova da nossa salvação. Jesus Cristo enviou o Espírito Santo, ele está em nós. Irmão, e você precisa ter essa experiência. Não é de falar em línguas, não. Não é de sair sapateando, subindo na parede, rodopiando igual um peão dentro da igreja. Mas a palavra, ela nos fala do selo, né? Ser selado com o Espírito Santo, que é a garantia, é o penhor da nossa herança. Então, quando você começa a ter uma experiência com Deus, uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, você começa a sentir e ver o Espírito Santo agir na sua vida. É muito importante isso. E nós temos visto, glória a Jesus, em nossas vidas. Amém, irmãos? Falei um montão hoje, cheguei a espumar aqui, de tanto que eu falei. Mas que os irmãos possam ser edificados por essa palavra. É a palavra de Jesus, não é do irmão Denis.
e nem dessa igreja. Amém, irmãos? Mas a palavra da igreja de Cristo. Vamos ficar de pé e agradecer? Tem